Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Nós vamos ter agora um momento, uma live muito especial com a Débora e com o César também, aqui da consultoria Carreiras Karnal e Linden. Vocês podem ir convidando seus conhecidos para participarem aqui conosco. Seja bem-vindo, Rodrigo. Já recebemos uma pergunta aqui, viu? Mas a gente vai introduzindo, então. A Camila nos fez uma pergunta, na sequência a gente já vai, então, dar andamento aqui. Então, alegria a gente estar contando com esse momento aqui a três, esse nosso bate-papo. Então, vamos começar pelas apresentações. O que tu achas, Débora? Pode ser. Quem começa, eu começo? Por favor. Pode. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Débora Caos, sou formada em estética, né? Alguns aninhos aí na profissão, mais de 15 anos aí na profissão. E convidei a Lu e o César para a gente debater sobre esse assunto, né? Que é empreender na área da estética. A questão de desenvolvimento da carreira na área da estética com CLT às vezes é um pouco tanto complicado, né? Ser uma área onde a gente não tem uma valorização financeira de certa forma, né? E a gente sabe que dinheiro também é importante, né? E muitas profissionais acabam não ficando, não estão realizadas, né? Em CLT, também por se sentirem limitadas no seu trabalho, né? Mas acompanhando aí muitas alunas, né, por eu passar por esse processo também de sair da CLT e empreender na área da estética, é que eu achei super importante a gente falar sobre esse assunto, porque, como a gente comentou aquele dia, né, Lu, a gente muitas vezes só tem aquela coisa de, tipo, empreender, vamos empreender, que é maravilhoso, que não sei o quê. Mas há habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? A gente tem que ter uma clareza, né? Que a gente vai enfrentar coisas que na CLT não tem, né? Ou se tem, é uma maneira muito mais reduzida, né? Uma maneira muito mais light, né? Então, eu acho que é legal esse papo para a gente falar justamente sobre isso, né? Eu comecei a me questionar, né, sobre será que isso eu quero para minha vida? Será que eu não deveria ter minha empresa? E aí eu fui atrás, né, como eu comentei para vocês, primeiro fiz um curso básico aí de coaching, né, introdutório, e vi ali eu comecei a identificar que eu, Débora, eu tinha habilidades que eu não estava desenvolvendo e que eram habilidades boas, né? E comecei a entender também o meu propósito, né? Aquilo que realmente me realizava na hora de fazer um trabalho, né? De executar alguma coisa, né? Então, motivada, eu acabei indo para a formação mesmo de coaching. E lá a gente passa por um processo e é bem intenso, né? Quando a gente está na formação, a gente passa por esse processo também. E ali eu identifiquei, né, que eu precisava tomar um outro rumo, né? Porque onde eu estava, né? Fazendo o que eu estava, eu até questionei a questão da própria estética, né? Que na verdade não era estética, mas era como eu estava desenvolvendo o meu trabalho, né? Então, e eu também tinha aquela coisa, aquele receio, né? Porque eu vim de uma família de pessoas que empreenderam, não deram muito certo, e aí já bate aquele medo, né? Aquela coisa tipo, oh meu Deus, será que vai dar certo, né? E enfrentar todos esses obstáculos e tudo mais, mas para mim foi bem importante, né, ter essa clareza, e não só, né, como a gente comentou, que isso é uma coisa que é importante a gente falar aqui, que é a questão do meu chefe é chato, quero trabalhar menos, né, porque empreender, né, não pode ser só por conta disso, né, mas vou deixar vocês se apresentarem para depois a gente dar um andamento aí no nosso assunto. Acho que tu podes te apresentar, Luciano, depois eu me apresento. Primeiro as Tá meninas. bem. As meninas, as damas primeiro. Temos cavalheiros ainda por aí, né? Ó, Olha só. E, pois bem, então, eu sou a Lu Linden, faço parte da consultoria Carreiras Karnal e Linden.
né? Minha formação é psicologia, também fiz formação em coaching. E o trabalho hoje aqui nessa noite, o nosso bate-papo, tem esse intuito da gente conversar sobre esse momento de transição de carreira, de poder identificar alguns sinais do que acontece, quando a gente está insatisfeito, quando é o momento mais adequado para estar fazendo um movimento de carreira. Então, a gente veio aqui no sentido de agregar, né, nessa temática e contar também aí com cases reais, que é o que a Débora já estava trazendo aí, da própria experiência dela e também das orientações que ela passa para suas alunas no programa de mentoria, né, nos cursos que ela desenvolve. Contigo a palavra, César. Tá bom. Bom, inicialmente, boa noite. A gente agradece, em nome do Carreiras Karnal e Linden, o convite da Débora para a gente poder fazer esse bate-papo hoje sobre essa questão de empreender. O meu nome é César Karnal, eu sou psicólogo também eu tenho formação em coaching, também tenho... eu e a Luciane, a gente trabalha muito tempo com essa questão de escolha profissional, de planejamento de carreira, e é uma coisa que volta e meia aparece as pessoas que estão trabalhando em CLT, em alguns casos, e querem empreender, ou as pessoas estão empreendendo e às vezes querem ir para a CLT ou querem pensar num modelo mais híbrido, né? O que a gente tem que pensar na nossa cultura brasileira, essa questão de empreender não é uma coisa tão nova, assim, isso é muito mais forte em outras culturas, né? Se a gente for pegar uma cultura americana, eles têm essa coisa do empreender de uma forma muito arraigado na sua cultura. O que nós entendemos não é que a pessoa nasça com um dom ou com um talento especial para empreender. Tem pessoas que naturalmente têm mais facilidade para isso. Às vezes, como a Débora falou, às vezes por uma questão de família ou não, mas caso a pessoa deseje empreender ou deseja trabalhar com CLT ou fazer um modelo mais híbrido, é importante que a pessoa tenha que se dar conta de que isso pode ser desenvolvido e que isso pode ser trabalhado. Uma coisa que eu e a Luciane, a gente se depara muito nos planejamentos de carreira, às vezes as pessoas se preocupam porque elas querem entender todo o processo do planejamento. Então, vou tomar uma decisão, seguir uma carreira X, e às vezes as pessoas querem pensar nos próximos 10 anos e fazer um planejamento muito minucioso. E o que nós falamos sempre é que não é necessário a gente entender todo o caminho. A gente precisa entender um pouco desse caminho. E a partir daí começar a poder buscar ajuda. Então, por exemplo, se alguém está pensando em empreender e não sabe por onde começar, a gente não precisa começar do zero. Existem locais, que a gente depois vai dar algumas dicas para vocês, que vocês podem pedir ajuda e de forma sem nenhum custo, né? Por exemplo, o próprio Sebrae tem uma plataforma muito bem organizada e dão orientações. Então, existe muito material de qualidade na internet que a gente já pode economizar tempo, a gente não precisa entender todo o processo. Mas eu não sei por onde começar, eu não sei qual é o primeiro passo, eu quero ver quais são as vantagens e desvantagens. Então, poder buscar informações de qualidade, isso ajuda no processo de decisão. Mas, assim, eu já nasci desde 6 anos, eu penso em empreender, isso a gente sabe que isso não acontece, né? A gente vai construindo isso durante a nossa carreira. Então, assim, trabalhar com CLT tem coisas que a gente ganha, tem coisas que a gente perde, né? Isso que a Débora estava colocando. Empreender tem coisas que a gente ganha, tem coisas que a gente perde. O que a gente tem que pensar se o que a gente está ganhando, o que a gente está perdendo, se isso é coerente com o nosso estilo de vida, né? Então, acho que isso é importante a gente poder ter clareza. Vão ter desafios na questão de empreender, vão ter desafios, mas a gente pode já ir aprendendo com isso e poder buscar informações com quem já passou por esse processo e poder encurtar um pouco esse caminho. E a ideia da live hoje é poder discutir um pouco isso, assim, onde poder buscar ajuda, quais são as coisas que podem preocupar vocês ou não preocupar vocês, e ver se isso faz sentido para a história de vocês. Não sou eu, a Luciane ou a Débora, vocês têm que responder isso, né? Bom, empreender isso faz sentido para mim, isso é uma coisa que me chama a atenção, bom, então deixa eu me preparar um pouco para poder entrar com o pé direito nisso, né?
O planejamento ele é bem importante, né? Que é algo que a gente fala assim, não dá para simplesmente chutar né, o pé da barraca assim, ó, vou pedir minha demissão e vamos ver o que vai dar, né? Eu acho que tem que ter nesse planejamento e uma coisa que eu acabei fazendo muito é ter a dupla jornada, né? Então, por um bom tempo eu fiquei na CLT e eu fiquei desenvolvendo a minha parte, né? Além, né, do meu trabalho de carteira assinada, para justamente poder, eu digo assim, como se fosse um estágio, né? Tipo assim, aprender já, pegar algumas habilidades, entender algumas coisas. E algumas para mim foram bem assim complicadas, né? Algumas habilidades, como vendas, e é uma coisa que eu vejo, né? Por exemplo, na área da estética, né? As alunas elas têm muita dificuldade. Então, muitas vezes as minhas mentorias é basicamente para ensinar a aluna a vender, entende? Porque quando a gente está numa CLT, a gente até vende, a gente tem lá nossas metas, né? Na estética, na franquia e tudo mais. Mas a venda ela não depende 100% de nós, né? Então, ela é uma equipe, né? Enfim, então existem várias coisas que a gente precisa desenvolver. E uma das coisas que eu fiz foi justamente isso, né? É difícil ter a dupla jornada? Mas eu sempre pensava assim, ó, por um tempo limitado, né? Só por um período, né? Então, isso me motivava. E é engraçado que, porque eu estava extremamente insatisfeita, né, com o trabalho que eu estava desenvolvendo. E quando eu tomei a decisão de desenvolver, né, em dupla jornada aí, empreender na área, eu até consegui lidar com coisas que eu não estava tão satisfeita na minha CLT, né? Porque sabe aquela motivação, né? Então, porque para mim aquilo ali já tinha também um prazo de validade, né? Então, isso é bem importante. E eu acho que a gente poderia daqui a pouco começar a falar quais são esses sinais daqui a pouco, né, que devem ser, né? Porque muitas vezes fala assim, eu estou insatisfeita, mas o que é? O chefe, é o salário, é o tempo de trabalho, é o quê? Né? Eu acho que isso é importante a gente avaliar bastante. Com certeza. E então, já entrando nesse ponto, que é bastante importante, identificar esses sinais, que sinais são esses? Né? Primeiro é essa insatisfação, né? Não estou satisfeita com a configuração do meu trabalho, né? O que é importante também avaliar? Será que é a atividade em si que você não está gostando? Será que é a jornada de trabalho? Quais são os elementos que não estão legais? E para empreender tem um ponto muito importante que é a autonomia, né? Geralmente esse profissional vai começar a trabalhar sozinho, né? Talvez depois, com o passar do tempo, ou mesmo já desde o início, até pode acontecer de buscar uma parceria e também desenvolver um trabalho conjunto, isso também é possível. Depois tu nos conta aí, Débora, né? Mas pelo que a gente percebe, sim. Mas tem então esse aspecto aí da autonomia, de desenvolver mais do que a atividade técnica em si, que no caso aqui a gente está falando hoje da estética, então não é só fazer o procedimento, mas como tu bem disseste, a área comercial, a área financeira, o controle do caixa, é ter essa visão de negócio. Eu diria que os dois aspectos mais importantes são ter essa visão de negócio, ter essa vontade, essa ambição de querer se desenvolver, evoluir, porque uma vez que você tem o teu próprio negócio, quanto mais você trabalha, mais resultado você tem. É diferente, às vezes, de um local onde você tem CLT, você tem ali uma jornada de trabalho e tem um salário fixo. Então, quando você tem o seu próprio negócio, você pode fazer o seu salário. Claro, talvez para isso vai ter que dedicar um volume de horas mais significativo. Isso que a Débora falava, de se experimentar, nós super aconselhamos isso, eu e o César, que quando a gente está no momento de tomar uma decisão, sempre que a gente tem a oportunidade de experimentar antes, melhor. Então, tu mesma trouxeste, né, no teu exemplo, que você fez uma dupla jornada. Então, trabalhava vinculada a uma outra instituição, uma empresa, e ao mesmo tempo foi fora do horário
desenvolvendo o trabalho como autônoma, até que chegou o momento de fazer essa mudança. E aí, com isso, você já estava mais segura, imaginamos. Então, Sim. já foi possível dar esses passos de uma maneira mais firme também, com mais consciência. Então, não é jogar tudo para o alto e sair, né, tentando, porque no Brasil tem uma estatística de que nos primeiros 2 anos, cerca aí de 80% ou mais das empresas que abrem fecham, por falta justamente de planejamento. Então a gente não quer entrar para essa estatística, não queremos dar certo. Isso que vocês colocaram, eu acho que é um ponto fundamental. Eu acho que quando acontece uma insatisfação no trabalho, e essa insatisfação não é uma coisa pontual, mas é uma coisa mais permanente, eu acho que aí já acende uma luzinha vermelha para a gente poder pensar nisso, tá? Essa insatisfação não quer dizer que a gente não vai ter, às vezes a pessoa tem uma insatisfação e já está questionando a carreira, é diferente. Às vezes, normalmente, as pessoas que nos procuram, quem procura uma questão de, pensa numa mudança de carreira ou quer rever a sua carreira, quase sempre está num momento de crise, né? E às vezes pode não ser uma crise financeira. É muito comum eu e a Luciane, nós atendermos, dizem abertamente que tem um salário muito bom, por exemplo, às vezes, para nível brasileiro, um excelente salário, só que as pessoas percebem que elas estão perdendo outras coisas. Às vezes não tem tempo para a vida familiar, às vezes não tem tempo para os filhos, ou então as pessoas dizem, olha, eu estou ganhando muito dinheiro, mas nesse ritmo eu não vou aguentar trabalhar mais 5 ou 10 anos, né? O que nos preocupa enquanto profissional, enquanto psicólogo, orientador de carreira, são aquelas pessoas que eu acho que todos nós conhecemos, são aquelas pessoas que se queixam da sua carreira e ficam 20 anos se queixando da carreira e não fazem nenhum movimento para poder fazer uma alteração dessa carreira. Então, assim, se eu estou insatisfeito hoje, mas eu preciso trabalhar, mas estou pensando em empreender, bom, eu posso me organizar, eu posso me preparar, que nem a Débora falou, tinha dupla jornada ali por um tempo, para talvez daqui a 2, 3, 5 anos eu poder estar mais organizado e poder entrar com vontade, entrar já desenvolvendo esse potencial, né? Então, empreender não é uma coisa mágica, é uma coisa que exige trabalho. Às vezes tem uma visão um pouco mais romântica de que eu vou empreender, eu vou trabalhar menos, né? Normalmente não é assim, né, Débora? A gente acaba trabalhando mais, porque tudo bem, a gente tem autonomia para definir horários, mas a gente também tem compromissos, né? Então, assim, só vou trabalhar quando eu estiver com vontade no emprego. Quem vai empreender ou na CLT, não é assim, né? Tem pessoas que conseguem fazer essa transição de sair de uma CLT para um lado dessa questão do empreendedorismo e vão muito bem. Tem pessoas que às vezes querem optar por um modelo mais híbrido, que nem a Débora fez. Bom, então eu não preciso já sair agora para poder empreender, né? E uma outra coisa que eu e a Luciane, a gente sempre fala dentro de um planejamento de carreira, e isso se aplica muito em muitas situações de transição de carreira, é que a gente não tem controle sobre tudo, né? Eu acho que a pandemia veio nos mostrar muito isso, assim. Então, tem muitas pessoas que estavam insatisfeitas e tiveram algum momento aí de demissão e foram para o mercado de trabalho, e a partir daí começaram a olhar com outros olhos uma possibilidade de empreender, né? Então, a gente não precisa ter controle sobre tudo, a gente tem que ver o que a gente gostaria de fazer, poder se preparar para essas coisas, para a gente poder, à medida que forem surgindo as dificuldades vão surgir, seja em CLT, seja numa questão nesse lado mais empreendedor, a gente poder ter condições de poder lidar com essas situações, né? Então, é importante que, se você quer empreender, que você possa se preparar um pouco sobre isso. Às vezes as pessoas nos perguntam se é bom ou ruim conversar com pessoas que estão na mesma área. E a gente sempre diz a mesma coisa. Isso pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Se a gente pega
pessoas que estão muito insatisfeitas com a questão desse lado mais de empreender, às vezes as pessoas acabam jogando um balde de água fria e às vezes as pessoas estão insatisfeitas, mas é a situação dela, não quer dizer que a gente vai repetir essa situação, né? E tem pessoas que dizem, bah, mas eu já comecei a empreender, estava muito assustado e agora eu não consigo me imaginar, por exemplo, trabalhando em CLT, né? E quando a gente pensa em empreender, hoje ainda aqui é muito forte essa coisa de estar só vendendo coisas, né? Mas o empreender é isso que vocês estavam falando antes, é de poder ser responsável por uma coisa de marketing, uma coisa de vendas, de poder entender um pouquinho, ver como é que funciona, de talvez poder buscar ajuda, né? Eu acho que hoje tem tantas pessoas trabalhando de uma forma tão legal assim, e ajudando microempreendedores numa questão de marketing digital. A gente não precisa entender isso, né? Eu e a Luciane, quando abrimos a empresa, estávamos fazendo alguns cards e coisas, e a gente se deu conta de que a gente não precisa perder tanto tempo com isso. Então, às vezes é melhor pedir ajuda para quem sabe, né? E as gurias nos ajudaram muito, acho que até a Lidiane está ao vivo aí. Sim. Uhum. Né? Então, a gente não precisa saber tudo, mas a gente pode poder buscar ajuda. E a gente pode, na questão do empreender, a gente pode ir indo aos poucos empreendendo, né? A gente não precisa ter aquela ideia de, não, eu vou... Acho que a questão de empreender com realidade é importante, né? Porque as pessoas, vou abrir hoje uma empresa e amanhã eu já vou estar completamente com autonomia financeira. Isso às vezes vai indo aos pouquinhos, vai com calma, a gente tem que ir mostrando o nosso serviço, a questão de poder vender um bom produto, né, Débora, que nem tu oferece aí o teu trabalho. Muitas vezes a indicação é uma coisa muito forte, né? Então pessoas indicam para outras pessoas, porque tem muita gente fazendo muitas coisas na internet e tem muitas coisas legais e tem coisas que são bem complicadas, né? Então, isso de a gente vai indo aos pouquinhos, vamos vendo, tive dificuldade, busca ajuda, estuda, avança mais um pouco, né? Porque a gente vai amadurecendo essa ideia. Acho que isso é importante poder deixar claro para as pessoas. Exatamente. Um dos maiores medos, né, que eu tive, né, e que muitas alunas têm, é justamente assim, é aquela incerteza, né, de saber se vai conseguir, primeiro, dar conta, né, tipo, se tu tem uma estrutura, pagar aluguel e tudo mais. Existem algumas formas que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar também com parceria, né? Então, eu optei até hoje, não tenho um lugar próprio, né, de atendimento. Então, eu tenho dois lugares que eu atendo, um em Porto Alegre e um em Canoas, né? Primeiro porque muito tempo eu trabalhei em Porto Alegre, então desenvolvi ali, né, pacientes, né, uma agenda ali em Porto Alegre, depois vim morar em Canoas, aí comecei aqui em Canoas, então a minha agenda ela fica dividida, né? E para mim, né, foi assim muito natural fazer essas parcerias e nunca senti essa necessidade de ter, né, um local. Eu tenho a minha sala, né, mas é com parceria. Então, uma das coisas que mais, assim, até hoje eu estava conversando com duas profissionais da área, é justamente onde eu vou conseguir cliente, como é que eu vou pagar as contas, será que eu vou conseguir realmente ter esse retorno, né? Então, é esse medo da incerteza. E como o César falou, né, vocês falaram, não sei se foi o César ou a Lu, a gente não tem controle de tudo, né? Aliás, a gente não tem controle nem quando tá muitas vezes no CLT, né, gente? Então, a pandemia veio, né, para mostrar isso, né? Quantas pessoas estavam, né, tipo, que bom que eu tenho meu emprego. Deu um mês, estava demitida, entendeu? Então, a gente tem também essa situação que é importante de ser avaliada, né? Mas esse medo é algo que eu sempre digo assim, a gente tem que lidar com ele, né? Que como o César falou, o pior de tudo é você passar 10, 15, 20 anos infeliz, assim, não tá nada satisfeito e tá fazendo a mesma coisa e só reclama e não sai dali, né? E essa coisa eu vejo também muitas pessoas que elas ganham, né, bastante dinheiro também, e querem empreender na área da estética, que são de outras áreas da saúde, né? Querem entrar na área da estética e também não estão satisfeitas, né? Porque a gente sabe que dinheiro não é tudo, né? Quando a gente fala em satisfação de trabalho, né? Então, isso é importante. Eu já tive em alguns lugares que eu ganhei muito bem, mas eu não tava alinhado com o meu propósito.
né? Então, eu não me sentia nada realizada fazendo, né, o que eu estava fazendo. Então, eu tive que, aos poucos, ir migrando, e isso é o que eu falo, né? A gente pode ir fazendo essa transição, assim, com planejamento. Claro que o ideal seria, assim, né? Ter aquele planejamento, onde você junta dinheiro, né? Não sei quanto tempo, montante, tal, e tudo mais, mas nem sempre acontece, né? Mas ele não pode ser assim, né, de supetão, né? A indicação é que vá fazendo essa transição aos poucos. Então, o medo maior, eu acho, de muitas, né, é saber se vai conseguir realmente dar certo, se vai dar certo, se vai conseguir dinheiro, né, se vai conseguir pagar as contas, né? Porque os investimentos na área da estética, eles não são baratos. Mesmo você não tendo um estabelecimento teu, que está com parceria, um equipamento, ele é caro, né? Pode ser um equipamento mais portátil ou um equipamento maior, mas ele é caro, o investimento ele é maior, né? Então, a gente tem que planejar tudo isso, né? Antes de sair aí da carteira assinada. Sim, a partir do que vocês falaram, fui me lembrando algumas coisas para também colaborar aqui. E uma coisa que eu e o César sempre falamos é de que carreira é um projeto para a nossa vida, né? A Débora mesmo estava falando sobre a importância da realização, de um propósito. A questão financeira, ela é sim muito importante, porque ela garante a nossa sobrevivência também e a sustentabilidade do negócio. Mas mais do que isso, quando a gente tem identificação com a atividade que desenvolve, naturalmente esse resultado financeiro ele vai se compondo. Porque é isso que o César trouxe antes da indicação. Quando a gente faz um bom trabalho, especialmente quem atende pessoas, né? Quem gosta da prestação de serviço é surpreendido positivamente, costuma indicar. Então, esse boca a boca é a melhor propaganda. Claro que a gente também precisa estar presente nas redes sociais, é onde está o público também. Então, todas essas frentes elas são necessárias. E para além disso, a Débora falou bastante assim sobre o medo, a insegurança, que são emoções bem comuns de quem está mudando alguma coisa na sua vida. E aqui a gente falando de transição de carreira não é diferente. O que a gente pode fazer para amenizar um pouco essa sensação de medo e insegurança? Existem alguns pensamentos que geralmente a gente tem que levam a gente a ter essas emoções. Então, por exemplo, o que me leva a ter medo, insegurança? Será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Que é o que tu estavas ilustrando, né, Débora? Mas o que é legal de pensar daí neste caso? Tenta buscar algumas evidências em situações anteriores que você já vivenciou. Já teve outras vezes que você também teve medo e foi lá e superou, né? E conseguiu, e com talvez buscando ajuda, buscando informação. O que pode te ajudar a ter mais segurança, a sair desse clima de insegurança? Talvez ter alguém do teu lado que te dê a mão, para que você possa junto caminhar, para facilitar esse processo. Para muitas pessoas isso super ajuda. Outras buscam informação em livros, em sites, o apoio do Sebrae, entre outras instituições que também fazem esse trabalho. Então, é super importante que a gente busque essas evidências na nossa própria história, que aí a gente muda um pouquinho essa lógica de ao invés de pensar, será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? A gente faz um pequeno ajuste. Outras vezes eu já consegui. Tem pessoas que eu já conheço a história e que também conseguiram. Um exemplo disso é a Débora, no caso da estética, que é um exemplo. Então, se outras pessoas conseguiram, eu também posso conseguir. Né? Mas como vocês falavam, o planejamento ele é super necessário. E mesmo que a gente viveu a pandemia, está vivendo ela, o planejamento, algumas pessoas nos perguntam, né, César, será que ainda é necessário planejar diante um clima de incerteza e que tudo saiu fora do escopo de todo o planejamento que se havia feito?
planejar continua sendo importante. A diferença é que a gente precisa revisitar o nosso plano com mais frequência, porque as coisas elas andam mais rápido. Existe um conceito, só vou mais falar isso agora e vou passar a palavra para vocês, um conceito que é o VUCA, né? O mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? E o mundo Bunny também, que se fala, né? Que é uma versão ainda mais atualizada desse conceito, que é um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível, e que a gente está no meio dele. Então, o que nós precisamos é revisitar o nosso plano, mas sim planejar. Porque se a gente só sai fazendo as coisas, pode ser que dê certo, mas também pode ser que dê errado. E com o mínimo plano, as chances são maiores de dar certo. As pessoas, às vezes a gente atende algumas pessoas, ou acompanha algumas pessoas, e as pessoas ficam aguardando o momento ideal para fazer algo na sua carreira ou na sua vida, né? O momento ideal para começar uma graduação, o momento ideal para começar a empreender, o momento ideal para começar a estudar para um concurso, o momento ideal para iniciar ou terminar um relacionamento. Só que existe o momento ideal e existe o momento real, assim. Então, às vezes, se a gente fica esperando muito tempo, tudo dê certo para que a gente faça alguma coisa, dificilmente a gente consegue fazer alguma coisa. Existe um exercício que ele é bem simples. Existem algumas pessoas que, sim, em algumas pesquisas, de a gente poder listar quais são os medos que a gente tem, por exemplo, numa transição de carreira, o que nos preocupa no momento de empreender. E a pessoa listar isso. E depois a pessoa começar a separar o que ela tem controle sobre isso e o que ela não tem controle. Por exemplo, a pandemia. A gente não tem controle sobre a pandemia, a gente pode ajudar a não propagar e continuar com as medidas preventivas, né? Mas a gente não tem controle sobre isso. E aí o que se sugere é que a gente possa gastar tempo e energia naquelas coisas que a gente tem controle. Bom, eu não sei nada sobre MEI, já ouvi falar sobre microempresa individual, não tenho nenhuma ideia sobre isso. Bom, eu tenho controle em poder fazer uma pesquisa no Google, poder pesquisar sobre a MEI, ver se eu me enquadro dentro daquelas características da empresa, né? Ah, mas eu ouvi dizer que é muito difícil abrir uma MEI. Bom, eu ouvi dizer, mas sabe que é isso que a Luciana está dizendo? Sabe que isso é um pensamento disfuncional ou isso é prático? Né? Eu mesmo tive a experiência esse ano, eu não tinha MEI, fui abrir, e eu estava muito com essa ideia, vai ser difícil, eu vou ter que ir na prefeitura, eu vou ficar um dia inteiro na prefeitura, e eu fiquei impressionado com a organização da prefeitura aqui da cidade. Existe um setor que trata especificamente da MEI. Fui extremamente bem atendido, fui uma vez presencialmente, o resto tudo online, tudo respeitando dentro de prazos, né? Eu não sabia, mas aí, isso eu diria, a gente poder buscar informações. Eu não sabia que a gente pagando aquela pequena mensalidade, que hoje acho que está R$ 61, né, Luciano? Isso também dá direito à questão de aposentadoria mais tarde. Então, tem vários benefícios que a MEI oferece e que pode ser muito proveitoso para algumas pessoas. Ah, é para todo mundo? Não, pode ser que não seja para todo mundo. Mas, então, tem vários benefícios e é muito simples de abrir uma MEI. E eu já conheci pessoas que abriram e fecharam, e disseram que o processo de fechamento também é muito simples, não é aquela coisa, vou ficar 2 anos discutindo com a Receita Federal. É muito simples. E isso deixa, se a gente tem interesse em empreender em alguma área, nos deixa numa situação regularizada, que isso é importante também. É importante a gente poder começar com as coisas direitinho, né? As coisas organizadas e coisa. Porque a gente vê também, às vezes, as pessoas querendo empreender e não cuidando disso, e isso, às vezes, dando um problema. Até empresas, às vezes pequenas ou de porte, às vezes acabam não cuidando pequenas coisas, e isso acaba refletindo mais adiante. Então, por exemplo, poder buscar informações do que é uma MEI, né? Bom, tem um rendimento por ano, que hoje é R$ 81 mil. Quer dizer, bom, se eu
tiver uma atividade que eu ganhe por ano até em torno de R$ 81.000, eu me caracterizo como uma MEI. E eu posso emitir nota, eu vou ter um gasto de R$ 60, 61 por mês, mensais. Muitas MEIs, se a gente se enquadra dentro das ocupações ali, não precisa ter um alvará, quer dizer, não tem custo de alvará, mas a gente tem que pedir aí uma licença para não ter alvará e a prefeitura dá. Então, poder buscar essas informações, isso é fundamental. Pode ser que eu busque essas informações e diga, olha, isso não é para mim. Mas daí eu busquei informações, né? Então, assim, poder ver quais... Bom, estou pensando em abrir uma empresa, mas tem vários tipos de empresa, né? Eu não preciso abrir uma empresa já com 5 funcionários ou com 10 funcionários. Então, começar devagar, se depois as coisas estão andando, quiser depois mudar de e-mail para uma outra empresa, talvez um pouco maior, não tem problema nenhum. Mas, às vezes, as pessoas ficam, que nem a gente estava falando, muito numa postura de queixa e não buscam informações. Ou então busca informações desencontradas. Ah, o fulano disse que tal empresa é um problema, o outro disse que também é um problema. Bom, mas às vezes é uma informação que não tem a ver com um aspecto legal, né? Então, eu acho que poder buscar essas informações... Ah, mas eu não sou da área da administração. Não precisa ser da área de administração, né? Isso tá acessível a qualquer pessoa que tem um pouco de paciência e poder ler. Tem sites muito bem informativos. O próprio site do governo, no portal do empreendedor ali, faz uma comparação entre empresas, MEI, empresa pequena e coisa muito interessante. E ali a gente pode ver se a gente se enquadra ou não dentro disso, né, dentro dessa atividade. E só gostaria de fazer um complemento, assim, que vocês estavam falando também. Eu acho que é importante, se a pessoa está pensando em empreender, isso é algo que a gente fala, Luciano, das metas SMART, assim. Eu acho importante, se a gente vai empreender em algum produto de vendas, alguma coisa, que esse produto seja coerente com os valores que a gente acredita, né? Não entrar numa determinada área só porque eu ouvi dizer que tal área está pagando muito bem, né? Então, se eu vou vender um produto ou um serviço, quanto mais coerente esse serviço, esse produto for com os meus valores, maior a chance de a gente investir tempo e energia nisso, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas assim, alguém disse que está ganhando tal dinheiro em tal área, as pessoas querem para isso, mas não tem nada a ver com o jeito da pessoa. E a gente não precisa gostar de tudo, né, Débora? A gente pode gostar tem gente que gosta da saúde, da beleza, tem gente que gosta de outras áreas, né? Então, poder saber o que a gente gosta para poder se dedicar dentro dessa área. Sim. Com certeza, o Rodrigo até falou ali na questão, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui em casa, como ele me acompanha bastante, né? Então ele acaba vendo que eu dou muita assessoria em relação a coisas além, né, da parte técnica, né? Então, eu acho que um dos maiores desafios para o profissional é desenvolver novas habilidades que vocês estavam falando aí, a questão de administração, né? A questão de marketing, a questão de vendas, né? Então, eu tinha pavor de vendas. Eu tinha assim, olha, era aversão a vendas. Eu tinha pavor. Hoje, eu entendi, né? E também tive que lidar com algumas crenças limitantes que a gente tem em relação a vendas, né? Então, hoje eu vendo tão naturalmente que as pessoas nem percebem, nem às vezes eu me toco depois que eu fiz, vendi, né? Nem sabia. Então o negócio se tornou tão. Mas eu tive que parar, eu tive que estudar, e era uma coisa que me apavorava, entendeu? E eu sempre tive muito disso, que é a questão assim, não sei fazer tal coisa, mas eu vou precisar aprender. Então, fazer o quê, né? Fazer o quê? Vou aprender, né? E eu sempre digo assim que não adianta, né? Que nem a Lu comentou assim, daqui a pouco vai ter alguém para te ajudar. Mas, por exemplo, no processo de venda, né? O cliente ele vai comprar do profissional. Então, quando tu tá ali com o cliente, com o paciente, conversando, é que você vai ter esse poder, né, de venda. Então, pode sim ter uma pessoa que venda para você, mas no caso, né, de nós que empreendemos na área, o poder de venda maior está nas nossas mãos. Então, a gente tem que desenvolver essa habilidade. Então, essas habilidades, por mais que a gente não goste delas, né?
elas vão ter que ser desenvolvidas. E quando, né, a gente sente que a gente pode pedir ajuda, né, que nem nas redes sociais, por exemplo, é ótimo, né? Olha que maravilha, né? Nossas postagens entrando, a gente não ter que quebrar a cabeça, sabe? Porque é uma dor de cabeça, é um tempo. Eu tive que botar na balança o tempo que eu levava para fazer e não saía legal, né? Porque tem mais essa, né? No final das contas, não sai um material legal. Então, né, eu tenho toda essa questão de mandar o conteúdo, eu tenho essa questão de, eu gosto de trazer muito a minha fala, né, para as postagens, mas boa parte, né, que é a parte de design e tudo mais, que era o que eu quebrava horas ali fazendo, eu não preciso hoje fazer, né? Ainda bem. Coitado do Rodrigo, só aqui em casa só, meu Deus, então eu não te aguento mais brigando com o computador. Porque é exatamente isso. Eu aprendi, sei fazer, faço algumas coisas, mas eu senti que eu precisava fazer algo um pouco mais elaborado, né? Chegou um momento que eu vou ter que fazer uma coisa mais elaborada. Eu não estou conseguindo, porque eu tenho a minha parte, que é a parte técnica, né, minha, que eu tenho que desenvolver também, né? Porque não para, né? A gente está sempre estudando, sempre novas técnicas, equipamentos e tudo mais. A gente não pode parar também. Então, houve esse momento de eu pedir essa ajuda, né? Como outras coisas também. Então, por exemplo, hoje o marketing digital, né? Por enquanto, né, a gente está ali na frente, né? Estudando, né? É uma coisa que eu gosto, amo de paixão? Não, não é, né? Mas também aprendi coisas que eu amo de paixão nesse processo. Por exemplo, assim, copywriting, que a gente usa bastante, né? Coisas que não tem nada a ver com a minha área e que eu, assim, até, meu Deus do céu, que acho que nas últimas semanas a gente já comprou 2 livros agora de copyright. Então, são coisas que eu gosto, que dentro das vendas eu percebi que eu gostava disso, né? Então, desenvolver essas novas habilidades, elas são fundamentais para a gente ter sucesso, porque não é só fazer essa transição e achar que o negócio vai dar certo, né? Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades para dar andamento e permanecer no mercado, né? Isso é bem importante. E qual é a melhor forma de desenvolver habilidades? Tem pessoas que nos perguntam isso. Ai, como que eu faço? Será que é algo que se desenvolve? Será que né, são habilidades natas que eu tenho que ter nascido com? E a Débora já estava ilustrando assim, habilidades elas são desenvolvidas, a gente parte do pressuposto de que toda habilidade pode ser desenvolvida. Né? Claro que algumas a gente vai ter mais facilidade por ter propensão para, e outras não. E aí são escolhas que a gente faz. Quero desenvolver essa habilidade, não quero. Algumas a gente vai passar um pouco mais de trabalho, outras menos. O bom é que a gente foque naquilo que a gente se sente mais confortável, porque aí tem mais chance de otimizar o tempo e de fato focar naquilo que daqui a pouco vai ter um resultado mais expressivo, que a gente vai se sentir mais confortável fazendo, mas o ponto central é se colocar na experiência. Então, quero desenvolver uma habilidade de copywriter, como você disse, bom, treina, estuda sobre, vai desenvolvendo, conversa com alguém que é da área, e assim, daqui um pouco você já faz isso no piloto automático. Não é assim quando a gente aprende a dirigir? Isso vale também para outras habilidades, para todas elas, inclusive. Exatamente. Acho que a gente pode aprender muito, assim, com a história das pessoas, e se a gente for ler a autobiografia de pessoas que fizeram grandes coisas na vida, numa área mais de administração, de entendimento, muitas vezes a gente vê o sucesso da pessoa. O que as pessoas não conseguem observar é que durante este processo, as pessoas passaram por muitas dificuldades. Que às vezes iniciar uma empresa, quebrar, daí abre uma outra empresa e dá problema, aí vem não sei o que, tem algum problema, sei lá, uma crise econômica, aí a pessoa supera isso, daí tem um problema, sei lá, pega fogo na empresa. Então, assim, as pessoas que conseguem muito sucesso nessa área, geralmente as pessoas passaram por muitas dificuldades. Só que quando a gente vê a vida das pessoas, a gente vê uma pessoa, o fulano não tinha nada,
E agora tem muito dinheiro, a gente não consegue observar esse caminho, que às vezes pode demorar 10, 15, 20 anos, de altos e baixos, e a pessoa teve a persistência de continuar nisso, né? Porque senão, às vezes, as pessoas podem ter uma visão muito romântica do lado empreendedor, de que assim, eu inicio hoje uma empresa, eu não vou mais ter chefe, eu vou fazer meu horário, e daqui a 6 meses eu vou estar já aposentado, rico e com dinheiro aplicado. Opa, Mas tu e me todo mundo, fala onde é que faz isso que eu tô querendo, viu? né? E aí a gente entra, né, Débora, acho que numa coisa que tu entende muito bem, que tem pessoas que às vezes querem oferecer o seu produto oferecendo um preço muito fora do mercado, né? E aí é uma diferença entre preço e valor, né? Então, bom, se o fulano está cobrando lá R$ 100 um processo, eu vou cobrar 15 e a pessoa vai fazer comigo. Só que às vezes as pessoas cobram R$ 15 quando o preço de mercado é 100. As pessoas podem ir uma vez, dificilmente a pessoa consegue manter uma qualidade nesses R$ 15 e depois as pessoas acabam voltando para quem cobra 100. Então, essa diferença entre valor e preço, eu acho que isso é importante. E a gente define o nosso valor muito de acordo com os nossos valores, que a gente estava falando antes, né, de a gente poder acreditar nisso, de a gente poder estudar, né, Débora? Tu disse que está sempre estudando e comprando os livros, né? Eu e a Luciana, eu trabalho há 30 anos com escolha profissional e tem situações que às vezes a gente estuda e a gente também não sabe muito bem o que vai fazer, então isso também acontece, né? Então a gente também precisa ter um tempo para poder amadurecer essa ideia, poder se preparar e saber que vemos, né? Vai ter problemas, eu vou ter que lidar com essas coisas, mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente já vai se dando conta de, bom, mas eu já passei por situações parecidas e eu dei conta. É isso que a Luciana está falando de pensamentos disfuncionais, né? Ah, mas já teve uma situação muito difícil. Bom, então se eu já passei, dei conta aquela vez, eu vou conseguir dar conta agora. Então, essas pequenas coisas eu acho que é muito importante quando a gente pensa numa carreira. Sim, é. Essa coisa, nem vou entrar nesse assunto de valor e preço, que é algo que eu vivo brigando, porque muitas vezes eu vejo o pessoal baixando muito o preço para entrar, né? Ainda mais serviço, né? A gente sabe que serviço é diferente, né? Tem características diferentes com produto físico, né? Então, quando começa a baixar demais o preço, né, já começa a identificar que não é a melhor estratégia, né? Porque no nosso caso, né, a gente trabalha por hora, então a gente tem que estar obrigatoriamente ali para o negócio acontecer. Então, se eu vou ocupar todas as minhas horas, né, cobrando muito pouco, vai acontecer o que o César falou. Eu vou chegar no momento que eu não vou dar conta, que eu vou estar cansada, que não vai ter qualidade no meu serviço, e aí no final do mês também não vai lucrar o suficiente, né? Não vai ter um faturamento bom. E aí isso também vai me gerar uma frustração, né? Uma insatisfação. Daqui a pouco eu até estou com a agenda lotada, mas ganhando pouco por conta de, né, estratégias equivocadas, né? E eu acho que a gente pode, não sei que hora, acho que tem alguns minutinhos, não sei se tem alguma pergunta, Lu, aí, que tu tinha Sim, comentado. sim. Uma hora, né, Chegou uma de perguntinha início. bem no começo da Camila. Ela perguntou para a Débora: qual a maior dificuldade nessa área, na tua opinião? Na área da estética, qual a maior dificuldade que tu percebe? Na área da estética, não sei se ela quis dizer em relação a empreender ou simplesmente de trabalho, tá? Mas eu vou responder questão de empreender. Eu acredito que é justamente o que a gente estava falando. O profissional ele é preparado para a parte técnica. Na verdade, o profissional da área da saúde no geral, né? Isso não é um problema Sim, só da área da estética. A gente vê isso, né? A gente é preparado para a área técnica, né? Então, para executar o que, né, a nossa profissão, né, permite, enfim. E a parte de vendas, a parte de marketing, muitas vezes o profissional ele não está interessado porque ele quer saber dos equipamentos, ele quer saber das técnicas, quer saber de resultado, quer saber de outras coisas. E aí a hora que dá de cara que o mercado de trabalho leva uma rasteira atrás da outra, né?
e aí não sabe nem para onde correr. Então, eu acho que falta muito o desenvolvimento dessas habilidades para preparar o profissional, né? Então, são pouquíssimos profissionais que realmente se preparam para isso, né? A gente tem algumas outras coisas na área da estética, infelizmente, que é a invasão da área, né? Então, não por, né, profissionais que são habilitados, mas enfim, né, invasão de outros profissionais de outras áreas, tá? Que não são da área da saúde. Eu acho que isso é uma coisa que acaba dando uma chateação, de certa forma, né, para o profissional, falando de agora, né, profissão em si, tá? Mas é uma área que tem muitas possibilidades, né? Eu só digo assim que a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa, né? Como em qualquer outra área, né? Se a gente for pensar em psicologia, né? A gente pensa que a primeira coisa, ó, um psicólogo sentado numa cadeira esperando um cliente que vai sentar na outro lado ali e vai ter aquela conversa, né? Basicamente uma sessão de terapia, é isso que a gente pensa. Será que é só isso, né, que o psicólogo faz? Não, né, gente? Então é a mesma coisa esteticista, né? Às vezes elas pensam só no questão de atendimento de tal maneira, né? Hoje, por exemplo, eu falo muito da questão de que você não precisa ter um estabelecimento. Além das parcerias, tem o coworking hoje, que é próprio para a área da saúde, é uma estrutura completa para tu chegar e atender, entende? Sem você ter vínculo, você é autônoma, você só paga a hora do estabelecimento e pronto. Então, hoje a gente tem facilidades aí, mas eu acredito que seja mais isso, né, das dificuldades. Não sei se tem mais alguma pergunta. Aí Está temos chegando. comentários. Temos comentários. Ah, A Thalita, que nos conhece, a minha é o César, disse que é uma honra ser nossa colega, que é nossa fã, né? Obrigada, Thalita, também somos tua fã, teus fãs. O Rodrigo colocou a questão também de vejo que nessa área da estética se ensina a técnica, mas não se ensina a fazer a gestão, planejamento da carreira e do negócio, que a Débora estava comentando agora, né? A gente aprende a atender, a desenvolver a área técnica e as outras coisas que estão envolvidas acabam ficando. Também aqui o Rodrigo trouxe a questão do networking, que é importante, buscar apoio. Pois a Andressa colocou do medo de ficar em apenas um lugar e perder os clientes de outras cidades. E aí, então, tem isso é uma alternativa coisa que eu já boa. passei também, né? Porque eu estava antes da pandemia com muita agenda em Porto Alegre e aí dei uma pausa em Canoas, né? Aí veio a pandemia. Aí o que aconteceu? Porto Alegre ficou numa situação muito pior que Canoas, né? E aí eu não podia atender mais em Porto Alegre, então eu reabri a minha agenda em Canoas. E aí começou, né, com aquela coisa de carência das pessoas estarem muito em casa, então o negócio foi crescendo, foi crescendo. Chegou um momento, né, que eu tive que ter esse planejamento bem certinho, né? Sentar, não, tal e tal dia eu tô em Porto Alegre, tal e tal dia eu tô em Canoas, né? Mas a gente tem esse receio, né? Porque ela deve trabalhar aí em duas cidades e realmente a gente fica, será que a gente vai ficar para cá? Que cansa também, né? A gente tem que levar material, então cansa um pouquinho. Sim. Tem a Ananda que colocou também que é o meu caso. Tenho medo de cobrar pelo meu trabalho, que é o assunto que a gente conversou há pouco, né? Eu sei bem, eu sei como é que é. Eu acho que a Mas é gente isso, a gente está chegando no finalzinho, né? sim, queremos aproveitar, né, a oportunidade também para divulgar o nosso trabalho. Se vocês quiserem nos acompanhar na Carreiras Karnal e Linden, né, no nosso Instagram, também no nosso canal do YouTube. A gente tem toda semana conteúdo fresquinho para ajudar vocês a pensar na carreira. Então, vai ser uma honra para nós, para mim e para o César, estar dando algumas dicas, compartilhando algumas ideias e facilitando esse momento que é tão importante, como nós dissemos. Carreira é um projeto de vida, não é só uma pequena parte da nossa vida, ela representa o estilo de vida que a gente vai levar, as pessoas com quem a gente vai conviver, os sonhos, os objetivos de vida que a gente vai alcançar. Então, de fato, é muito importante que nós estejamos convictos daquilo que a gente busca, que a gente também se encoraje e dê os pequenos passos e logo, logo a gente vai ver que chegou longe.
mas cada um desses pequenos passos precisa ser dado para que a gente alcance, de fato, os nossos objetivos. Então, prazer, super prazer estar aqui conversando, Muito obrigada pela conhecendo mais do seu oportunidade. trabalho. Muito obrigada pela oportunidade, tá, gente? Isso foi, assim, muito enriquecedor. Desculpa, me atrapalhei toda aqui. Mas muito obrigada mesmo. Eu tô olhando aqui para ver se tá tudo certo no YouTube, porque eu não tava nem olhando aqui, tô cortado o YouTube. Mas muito obrigada pela oportunidade, né, por dividir todo esse conhecimento de vocês, tá? E vou deixar aí um tempinho para você falar. Não, nós agradecemos, né, Débora? Uma coisa que é muito legal no nosso trabalho, eu e a Luciane, a gente sempre fala isso, a gente aprende muito com as pessoas, né? Então, a gente aprende muito em poder conversar com as pessoas, em poder pensar juntos nesse momento de carreira das pessoas, né? E se de alguma forma eu, a Luciane e a tua participação, né, Débora, ajudou as pessoas a, pelo menos a motivar elas a buscar mais informações, eu acho que já valeu a pena. Eu acho que a gente tem que buscar. Eu acho que hoje o problema não é o acesso à informação, é a gente poder se aprofundar nessa informação e poder tirar um proveito disso. Então, também te agradeço muito, né, Débora, o teu convite também, do Rodrigo também, para poder participar da live. E só fazendo um parênteses, assim, no dia 10 de dezembro nós vamos ter o sorteio de um livro, né, autografado pelo meu irmão lá, tá as regras lá de poder participar, vai ser um livro autografado pessoalmente, né, é o último livro dele. Já Então, se estamos alguém... participando, no caso, né? Aqui em casa a gente Vocês está ganharam de torcida. Mas a gente agradece muito e parabéns pelo teu trabalho, né, Débora? Que a gente falar de estética, a gente está falando de saúde, a gente está falando de qualidade de vida também. Eu acho que isso é muito importante, né? Então tá, gente, muito obrigada pela oportunidade. A gente vai encerrando por aqui, né? Tá bom, então. Sim, passa rápido. Obrigada Aham. também a Lidiane pelo Beijo de novo comentário. para vocês. Boa Tchau. Boa noite. noite. Tchau.